a casa do Pai. Alegria cantar seu louvor, sua casa, os felizes, participando da ceia do amor. Alegria vem do Senhor, seu povo santos pelo amor. Ele é luz que ilumina teu povo, com segurança e da salvação. Eles vamos à casa do Pai, alegria cantar seu louvor, em sua casa, os felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos convida à sua mesa, Senhor, e partilha conosco o seu pão. Somos irmãos ao redor desta. Olá, pessoal, que bom, já estou vendo aí alguns ministros, leitores chegando para essa conversa com o Padre Beto sobre o ano litúrgico. E já vai pensando aí nas suas perguntas, já pode deixar digitado, guardadinho, que no final da colocação eu volto aqui para estar bem pertinho da câmera para responder as vossas curiosidades, tá bom? Vamos começar o nosso assunto de hoje. Então, irmãos e irmãs, meus queridos paroquianos e seguidores da nossa página aqui da paróquia, eu sou o Padre Beto, para aqueles que não me conhecem, paróquia São Luís Gonzaga, aqui na Vila Pereira Barreto, em Pirituba, São Paulo, capital. Estamos tendo aí alguns momentos de formação nesse tempo oportuno. E no primeiro momento estamos falando sobre liturgia, mas vamos ter aí nas nossas conversas outros assuntos pertinentes à vida da comunidade e importante para nós, povo de Deus, aprender para que a gente possa viver mais e nos comprometer com a vida da nossa igreja, com Jesus Cristo e com a missão que Ele nos confiou. Então, hoje nós vamos falar sobre o ano litúrgico. E para falar do ano litúrgico, eu quero então resgatar, para que a gente não esqueça nunca mais, mas que tenha sempre presente quando a gente for falar de qualquer assunto relacionado às celebrações. Aquela pergunta que comecei no primeiro encontro, ou seja, na primeira live que fizemos. O que é liturgia? Liturgia é a ação de Deus em favor do povo. Lembra bem desse conceito? Ora, se a gente diz que liturgia é a ação de Deus em favor do povo, então vamos pegar esse conceito dentro do conceito do que é o ano litúrgico. Vejamos, o ano litúrgico é o tempo em que a igreja celebra todos os feitos, todas as ações salvíficas realizadas por Deus em Jesus Cristo. Viu que bonito? Através do ciclo anual, a igreja comemora o mistério de Cristo, que começa com a encarnação até o dia de Pentecostes, lembrando que ele volta para o Pai e envia o Espírito Santo. E aí a espera da vinda do Senhor, que é o nosso tempo, onde nós aguardamos quando ele virá para concluir a sua obra instaurada por Jesus Cristo. Então o ano litúrgico é um tempo repleto de sentido e de simbolismo religioso,
de essência pascal e marcado de maneira solene, ou marca de maneira solene, o ingresso definitivo de Deus na história humana. É o momento de Deus no tempo, o Kairos, o tempo eterno, o tempo divino na realidade do mundo criado. Ou seja, é o tempo de Deus no nosso tempo, o Kairos, a eternidade, o tempo da graça, o tempo da plenitude. No nosso tempo, que é cronológico, em que a gente conta esse tempo. Tempo aqui entendido como tempo favorável, tempo de graça e de reconciliação. As celebrações do ano litúrgico não olham apenas para o passado. Quando a gente fala que a ação do que Deus realizou e que Deus continua realizando, isso é liturgia, isso celebramos no tempo litúrgico. De forma, então, que olhamos não só para o passado, comemorando esse passado, mas olhamos para o futuro, na perspectiva do eterno, ou seja, da sacramentalidade da Igreja do tempo futuro. O tempo de hoje no tempo de Deus. Tudo isso enfatiza a dimensão escatológica do ano litúrgico. Não celebramos só aquilo que foi o passado. Nós celebramos em vista do futuro. Então nós tornamos célebre aquilo que Deus já realizou em vista daquilo que virá. A nossa salvação, a participação na eternidade. Então, isso faz com que o tempo presente suscite em nós o desejo de celebrar, de pegar e comemorar o que aconteceu em vista daquilo que virá. Este é o hoje, o presente da nossa história. O ano litúrgico, é bom lembrar, ele tem o seu coração no mistério pascal. O mistério de Cristo, centro vital de todo o seu organismo. E no coração é que palpita, que enche de vitalidade de Deus o corpo da Igreja e a vida dos cristãos. Quando se inicia o ano litúrgico? Diferente do ano civil, como já foi dito, não contrário ao tempo civil, o nosso tempo, os nossos dias, mas celebrar o tempo de Deus no nosso tempo. Então, um ano litúrgico não tem uma data fixa para início e nem para término dentro do nosso tempo. Ele sempre se inicia no primeiro domingo do Advento, ou seja, 4 domingos antes do dia de Natal. Encerra-se no sábado da 34ª semana do tempo comum, quando então, no domingo anterior, nós celebramos a festa do Cristo Rei, e aí encerra-se no sábado para começar com o primeiro domingo do tempo do Advento, o ano litúrgico. Dessa maneira, então, esta solenidade do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei, ela marca a realeza absoluta de Cristo no fim dos tempos. Daí a sua celebração que acontece no final do ano litúrgico. Lembrando, porém, que a principal celebração da realeza de Cristo se dá sobretudo no domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei, como bendito que vem em nome do Senhor. Mesmo sem uma data fixa de início, qualquer pessoa pode saber quando vai ter o início do ano litúrgico, pois ele se inicia sempre
no domingo ali próximo ao dia 30 de novembro. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, o que estiver mais próximo ali. Ou seja, é 4 domingos antes do Natal. Então, esses 4 domingos vai acontecer entre o dia 27 de novembro e o próprio dia do Natal. Pode acontecer, então, da gente celebrar de manhã, se cair no domingo, a celebração de Advento, do 4º domingo do Advento, e à noite a gente já está celebrando a noite de Natal. Veja que curioso isso aí. Vamos um pouquinho mais adiante, lembrando a dinâmica da salvação, como Deus, no ano litúrgico, a gente vai compreendendo a dinâmica de como Ele nos salva. Se tem como centro o mistério pascal de Cristo, todo o ano litúrgico, é o dinamismo da salvação, onde a redenção operada por Deus através de Jesus Cristo no Espírito Santo deve ser viva realidade em nossas vidas. O ano litúrgico nos propicia uma experiência mais viva do amor de Deus, enquanto nos mergulha no mistério de Cristo e de seu amor sem limites. Uma coisa importante para a gente entender bem o ano litúrgico é compreender o domingo. Então, o fundamento do ano litúrgico é o domingo, o dia do Senhor, a Páscoa semanal. O Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanto Concílio, fala que é fiel à tradição cristã e apostólica e afirma que o domingo, dia do Senhor, é o fundamento do ano litúrgico, pois nele a Igreja celebra o mistério central da nossa fé, a Páscoa semanal, como disse, que devido à tradição apostólica se celebra a cada 8º dia. Domingo é o 8º dia, o dia da nova criação, quando Jesus ressuscitado apagou todos os nossos pecados pela sua paixão e morte e com a sua ressurreição nos introduz numa vida nova. O domingo, então, é justamente o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, que nos lembra, como disse, o primeiro dia da criação, no qual Deus criou a luz. Aqui o Cristo ressuscitado aparece então como a verdadeira luz dos homens e das nações. Lembram do círio pascal que a gente acende? Como a luz de Cristo que resplandece para todos nós, para iluminar toda a treva? Então, todo o Novo Testamento está impregnado dessa verdade substancial, quando enfatiza a ressurreição no primeiro dia da semana. Como o tríduo pascal da morte, ou seja, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, derrama para todo o ano litúrgico a eficácia redentora de Cristo, assim também, igualmente, o domingo derrama para toda a semana a mesma vitalidade do Cristo ressuscitado. O domingo é, na tradição da Igreja, na prática cristã, da liturgia celebrada, o dia que o Senhor fez para nós. Dia de júbilo e alegria pascal. Durante a semana, nós devíamos ter sempre saudade da casa de Deus para celebrar no domingo. Porque é o dia que o Senhor vem se encontrar conosco para nos falar e para nos alimentar na nossa caminhada de fé. Partir o pão para nós, para que nós continuemos a nossa missão dando testemunho do ressuscitado, como aqueles discípulos de Emaús. Compreendemos então que o domingo é muito importante porque é a Páscoa semanal,
Vamos então compreender um pouquinho sobre o ano litúrgico como um todo. Os mistérios sublimes da nossa fé, como vimos, são celebrados no ano litúrgico. E esse se divide de dois grandes ciclos: o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Vamos entender isso daqui a pouco, quando eu vou explicar essa arte que está aqui atrás. O ciclo de Natal se inicia no primeiro domingo do Advento e se encerra na festa do batismo do Senhor. E ele culmina na solenidade do Natal. O ciclo da Páscoa, ele começa com a quarta-feira de cinzas e tem o início com a quaresma, tendo o centro pascal, tríduo pascal como centro, e encerrando no domingo de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes é o coroamento de todo o ciclo da Páscoa. Olhando para esses dois ciclos do ano litúrgico, vimos que encontra um grande período chamado de tempo comum. É o tempo verde da vida litúrgica. Após o Natal, exprime a floração das alegrias natalinas e ali apresenta o início da vida pública de Jesus, logo depois do seu batismo. O verde anuncia vivamente a floração das alegrias pascais. Os dois ciclos litúrgicos, tempo de Natal, ou seja, ciclo de Natal e ciclo de Páscoa, são duas irradiações vivas do tempo comum. São como que as 4 estações do ano litúrgico. Vamos também lembrar que no tempo litúrgico a gente traz à memória os santos. E aí é o tempo santoral. Em todo o ano litúrgico, exceto nos tempos chamados privilegiados, segunda parte do Advento, oitava de Natal, Quaresma, Semana Santa, oitava de Páscoa, a igreja celebra a memória dos santos. Se no Natal e na Páscoa Deus apresenta à igreja o seu projeto de amor em Jesus Cristo para a salvação de todos, para a salvação da humanidade, no santoral a igreja apresenta a Deus os copiosos frutos da redenção, colhidos na plantação de esperança do próprio Filho de Deus. São os filhos da igreja que seguiram fielmente ao Cristo na estrada salvífica do Evangelho. Em outras palavras, trazer a memória dos santos, o santoral, é a resposta solene da igreja ao convite de Deus para a santidade. Ser santo como Deus é santo. Então, trazer a memória dos santos é recordar também a nossa vocação e o convite de Deus para vivermos a santidade. O tempo litúrgico tem cores. Podemos ver ali, mas vou explicar daqui a pouquinho melhor diante da imagem. Tem o roxo, que usa-se no Advento e na Quaresma. Na Semana Santa, até a quinta-feira. A partir da quinta-feira, já vamos usar outras cores. Na celebração de finados, também é comum usar o roxo das exéquias. Temos também a cor preta, que pode ser usada nas exéquias ou na celebração de finados, por excelência. Pouco se usa a cor preto. Alguns têm resgatado como sinal de luto na celebração dos fiéis defuntos. O branco, a cor branca, usa-se na solenidade do Natal, no tempo do Natal
na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal, que celebramos no Sábado Santo, nas festas do Senhor, nas celebrações dos santos. Toda celebração também em que trazemos a memória de Maria, também utilizamos a cor branco. O tempo pascal é predominantemente na cor branca. Quando que usamos o vermelho no ano litúrgico? Usamos o vermelho no domingo da Paixão do Senhor, domingo de Ramos, na sexta-feira da Paixão, no domingo de Pentecostes e nas celebrações dos mártires, apóstolos e evangelistas. Então nós também usamos o vermelho para lembrar o sangue derramado daqueles que deram a vida no seguimento a Jesus Cristo. Usamos ainda a cor rosa. Quando usamos? No terceiro domingo do Advento, que é chamado Domingo Gaudete, ou seja, o domingo da alegria. E no quarto domingo da Quaresma, chamado de Letare, e da palavra Letícia, que quer dizer também alegria. Então, no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo do tempo da Quaresma, nós utilizamos a cor roxa, aliás, a cor rosa, em sinal de alegria. O verde, quando usamos a cor verde, usamos em todo o tempo comum, exceto nas festas do Senhor e nas celebrações dos santos, quando vamos trazendo para o mistério de Cristo a memória daqueles que testemunharam Jesus Cristo. Entendemos aí, então, todas as cores? Então agora vamos olhar um pouquinho para a imagem para a gente buscar entender. Eu dizia ali que o coração do ano litúrgico está aqui no Tríduo Pascal, onde no Tríduo Pascal nós celebramos a Páscoa da Ceia, a Páscoa da Cruz e a Páscoa da Ressurreição. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e sábado com a Vigília Pascal. Aqui está a origem da Páscoa nossa, a Páscoa cristã, que foi celebrada no contexto da Páscoa judaica. Quando acontece essa celebração do Tríduo Pascal? Acontece na primeira lua cheia do tempo do outono para nós. Para eles, lá da região do Oriente, é primavera. Para nós é outono. Então, na primeira lua cheia é quando nós celebramos esse Tríduo Pascal, ou seja, a nossa Páscoa. Aqui está a origem do ano litúrgico. Aqui está a origem da nossa fé, o fundamento da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A grande ação de Deus que nós celebramos, que nós tornamos célebre. Já falamos sobre o que é celebrar. É tornar importante, isso é tornar célebre. Então celebramos uma Páscoa anual. Em consequência dessa Páscoa semanal, que acontece no domingo, nós vamos ter a Páscoa semanal. Aqui a Páscoa anual e a Páscoa semanal vai recordar o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que ele aparecia para os discípulos, o primeiro dia da semana, que passou a ser chamado de domingo, ou seja, dia de encontro com o Senhor, dia do Senhor. Então, a cada domingo, nós celebramos a Páscoa semanal, o dia do encontro com o ressuscitado, que vem nos desejar a paz, como eu já falei, vem nos falar para aquecer o nosso coração
e vem partir o pão para nos alimentar na nossa caminhada, dando o seu próprio corpo e a sua vida. Assim, então, se o coração está aqui, por que o ano litúrgico começa no Advento? Então, vejamos. O coração está aqui, nesse tríduo, na Páscoa anual, temos a Páscoa semanal. Mas para a gente entender a dinâmica daquilo que Deus realizou para a nossa salvação em Jesus Cristo, começamos com a encarnação. Então, começamos com o tempo que prepara o seu nascimento. Falávamos do ciclo do Natal, que começa então com 4 semanas de preparação para a grande solenidade que é o Natal. Depois de celebrar esta grande solenidade, temos uma extensão desse tempo, que aqui chamamos de ciclo de Natal. E onde vamos ter a festa da Sagrada Família, a festa da Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, o domingo seguinte, a Epifania, ou seja, a manifestação do Senhor, a festa dos magos, e o batismo do Senhor, que fecha esse ciclo, onde Jesus é revelado como o Filho amado, quando vem o Espírito Santo em forma de pomba, dizendo: este é o meu Filho amado. Vamos guardar bem esse ponto aqui, do batismo de Jesus, em que vem o Espírito Santo. Quando vamos falar do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Terminado esse tempo aqui, do ciclo de Natal, que é Advento e Natal, iniciamos um tempo comum. Quantas semanas são? Pode ser 1, 2, 8, depende tudo daquilo que originou. Então, tudo vai depender desse tríduo pascal, daquela lua cheia. Aí tudo se estrutura a partir daqui. Então, vejamos, vamos ter uma primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta. Nesse tempo comum, nós vamos recordar Jesus Cristo iniciando a sua missão, o seu trabalho. Inicia o seu trabalho chamando pessoas para segui-lo, para se tornar discípulo, dá formação para esses discípulos, dá ensinamentos. Então, o primeiro ciclo nós vamos ter muito essa perspectiva. Jesus iniciando as suas atividades, formando o seu grupo e ensinando esse mesmo grupo. Alguns sinais também já acontecem. Passado esse tempo, então 40 dias antes desse tríduo pascal, ou seja, da Páscoa, nós vamos iniciar então a quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas, para a gente entender, acontece então depois do carnaval. E quando é o carnaval? O carnaval está condicionado à festa da Páscoa. Então 40 dias é as cinzas. Então a semana que antecede as cinzas é onde se celebra, os dias que antecedem as cinzas é os dias em que a gente comemora o carnaval. Então, aqui o que importa para nós na liturgia? A partir daqui, 40 dias, vamos ter então um ciclo de 5 semanas. Depois de 5 semanas, vamos ter o Domingo de Ramos, que é o início da chamada Semana Santa, a Semana Maior. Com o Domingo de Ramos, nós lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, quando é aclamado o rei, quando então o povo estendia ramos, balançavam ramos, estendiam suas vestes, para que passasse aquele que era tão esperado, o Messias, o Cristo, aquele que o Senhor prometeu ao longo da história pelos profetas. Entramos então na Semana Santa, e na Semana Santa vamos ter o ponto máximo, como já lembrei, a Páscoa anual, com o tríduo pascal que celebramos aqui.
Depois, então, vamos tendo as aparições de Jesus nesse tempo pascal. Ele ressuscitou, aparece aos seus discípulos, aparece à beira do mar de Tiberíades. E aí depois, no quarto domingo, a igreja celebra a festa do Bom Pastor, para lembrar que aquele ressuscitado, que é o crucificado, é o nosso pastor que deu a vida por nós. Depois começamos já com algumas mensagens, recordando a partir de João, do Evangelho de João, Jesus se despedindo dos seus discípulos, porque está chegando a hora dele ir para o Pai. Como já começamos no domingo anterior, o quarto domingo, aliás, recordamos isso. E aí vamos seguindo essa despedida, Jesus animando os seus discípulos para que permaneçam unidos, que estejam unidos a Ele, que não se dispersem, que amem uns aos outros. Então, com toda essa mensagem, com toda a motivação, então ele chega e assunta aos céus. Aí celebramos a sua ascensão aos céus. Ascendendo ao céu, Jesus nos dá a missão de continuar a sua obra. Antes da despedida, ele já nos prometeu não nos deixar órfãos, não nos deixar sozinhos, mas que enviaria um defensor para estar conosco. E aí então, no domingo seguinte à sua ascensão, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Dessa maneira, então, se encerra o tempo, ou seja, o ciclo pascal, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, para que eles possam continuar a obra de Jesus Cristo. Lembro, aqui resgatando, o que finalizou o ciclo de Natal foi o batismo do Senhor, a vinda do Espírito Santo, revelando como Filho amado. O que conclui o tempo pascal, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que nos qualifica e nos envia como igreja para agir como o próprio Jesus Cristo. Já no contexto do tempo comum, temos a festa da Santíssima Trindade, já é no contexto do tempo comum, mas se utiliza-se o branco. Temos a festa de Corpus Christi, que acontece logo em seguida, depois da festa da Santíssima Trindade, e aí retomamos o tempo comum, que é o tempo da missão de Jesus Cristo e da nossa missão. Por chamar de comum, não quer dizer que não seja importante. É muito importante, porque é olhando para a missão de Jesus Cristo, para aquilo que ele disse, para aquilo que ele fez, ou seja, para a sua praxe, que nós vamos nos sentir motivados dentro daquilo que fomos chamados como cristãos por ele, para continuar construindo em vista do seu reino, do reino de Deus, que também é nosso. Porque nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Nessa perspectiva e nessa caminhada de tempo comum, nós vamos encerrar na festa de Cristo Rei. Então veja, quando cai a festa de Cristo Rei, também não tem uma data fixa. Aí a gente recorda que é 5 domingos antes do Natal. Então, a partir do Natal, vai se estruturando e vai seguindo esse ciclo do tempo. A cada ano, a igreja, pedagogicamente, nos coloca um dos evangelistas sinóticos, ou seja, daqueles que falam da mesma história. Mateus, Marcos e Lucas. O ano que estamos vivendo agora é o ano A. O ano A fala sobre Jesus Cristo a partir do Evangelho de Mateus. O ano B, que vai começar no próximo ano litúrgico, ou seja, depois de a gente vivenciar lá em novembro a festa do Cristo Rei,
Então ali a gente vai começar com o Evangelho de Marcos. E aí de novo com o Evangelho de Marcos a gente faz todo o ciclo até chegar em 2021, de novo na festa de Cristo Rei. E aí vamos para o ciclo do ano C. E o ano C vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas. De forma que num período de 3 anos a gente repete sempre toda a história da salvação através de Jesus Cristo, na perspectiva de um desses 3 evangelistas. João, a gente vai ter presente, o 4º evangelista, em solenidades, momentos muito importantes, porque tem um conteúdo teológico, ou seja, que fala de Deus com sua ação salvífica, e vamos ter presente aqui durante esse tempo pascal que estamos vivenciando agora. Aí está o ano litúrgico. Algumas curiosidades para ficar, então, para a gente nunca esquecer. O tempo do Advento, nós usamos o roxo. O tempo do Natal, usamos o branco. Tempo comum, que marca o tempo da ação de Jesus Cristo, da sua pregação, dos seus ensinamentos e da sua ação, usamos o verde. Temos o ciclo da Páscoa, que é preparado aqui pela Quaresma, onde usamos o roxo, e o branco, de novo, por esse tempo pascal. Já falamos sobre quando que usamos o vermelho. Usamos quando marca. No domingo de Ramos, a gente já recorda a morte de Jesus, o sangue derramado. Então, usamos o vermelho. Na Sexta-feira Santa, de novo, vamos resgatar o Evangelho da Paixão. Utiliza-se de novo o vermelho. Pentecostes, usamos o vermelho, lembrando o fogo do Espírito Santo. E vamos usar o vermelho durante umas celebrações de memória dos santos mártires. Está aí, então, a curiosidade sobre as cores. Lembrando que o roxo, dentro do roxo aqui, temos o róseo, que celebramos na 3ª semana, o róseo aqui na 4ª semana da Quaresma, lá no Advento e aqui na Quaresma. Outras curiosidades para a gente falar sobre o tempo litúrgico, para a gente também não esquecer. Se nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, então se a gente volta atrás da data de Natal, 9 meses, então 9 meses, a gente vai chegar no dia 25 de março, onde a igreja vai recordar o que mesmo? A Anunciação. Então, o tempo da gravidez, 9 meses até Maria dar à luz do Filho de Deus. Quando foi anunciado a Maria, pelo anjo, que ela seria mãe, o anjo disse para Maria que a prima Isabel, que era considerada estéril, já estava no 6º mês. Então, se a gente conta 6 meses em março, dia 25 de março, então dia 24 para 25, vai se completar 9 meses. Então, dia 24 e 25 de junho, nós lembramos o nascimento de João Batista, de São João Batista, do filho de Isabel. Outras datas assim, curiosas, a gente vai ter oportunidade certamente na prática, na vivência, nas memórias, para a gente entender e aprofundar. Está aí sobre o ano litúrgico e agora eu quero ver quais são as perguntas, quais são as curiosidades de vocês que possam então nos ajudar a falar um pouquinho mais para a gente entender o que Deus realizou através de Jesus Cristo, da sua vida, da sua ação em nosso favor. Vamos lá, pode fazer as perguntas, o Padre Beto vai tentar rolar aqui a tela para tentar resgatar aquilo que já foi. A
Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes. Está tão baixinho o áudio, diz a Neide Ferrário. Será que é só para mim? Ora, Neide, será que é só para você, Neide? Deixa eu testar aqui. Olha, o meu está aqui no máximo, Neide. Então, não sei se é só o teu. Precisaria ver com outros ou depois você tentar ver. Vai ficar gravado lá na página da paróquia para que vocês possam rever esse vídeo e ao mesmo tempo, então, poder resgatar e talvez ouvir melhor o que o padre tentou explicar para nos ajudar aqui. Vamos lá. Deixe os comentários e suas dúvidas. Quais são as suas dúvidas, então, a partir de agora, para facilitar? Vamos lá. Vão colocando, e eu estou tentando rolar a tela aqui para ver se já tinha perguntas anteriores. Maria Tanabe, Dona Benedita, tá aí, a Rosa, Cidinha, a família Chiari, Décio, Deolinda, alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quais são as perguntas pertinentes ao ano litúrgico? Já entendemos tudo? Já sabemos como funciona o ano litúrgico, o ciclo dos 3 anos? O que é que nós celebramos nesse tempo? Se a gente dizia liturgia é ação de Deus em favor do povo, a liturgia celebrada ao longo do ano é trazer presente a ação de Deus a partir da vida de Jesus Cristo, a partir daquilo que Jesus Cristo realizou. E aí nós recordamos todos os seus feitos, desde a sua encarnação até o envio do Espírito Santo, até Pentecostes. E tudo isso na perspectiva de tudo aquilo que virá. Tá bom? Então, creio que tem respondido aí os anseios de vocês, espero. Não apareceu perguntas, sinal de que todos estão satisfeitos. E se tem outras curiosidades, vai nos enviando. Temos um próximo encontro marcado. Na próxima quarta-feira, vamos ter mais uma live de pessoas aí da paróquia falando sobre assuntos muito pertinentes à vida da comunidade. Não deixam de participar. E no sábado, no mesmo horário, às 20 horas, eu volto para estar conversando com vocês mais um pouquinho, tá bom? O Wellington Silva está dizendo aqui que está aprendendo mais com essas explicações. E vamos aprendendo junto, Wellington, porque na medida que a gente fala, a gente também vai resgatando aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Um grande abraço a todos, permaneçam na paz, busquem conhecer cada vez mais sobre a vida da nossa igreja, entender cada vez mais aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente torna célebre, não só do passado, mas trazendo o presente da nossa vida. Até mais. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participando da ceia do